Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de intervalos reais. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Vamos lá, gente. Vamos dar alguns exemplos de intervalos descontínuos. NERC, o que é um intervalo descontínuo? Um intervalo descontínuo é aquele que apresenta, entre aspas, um buraco no meio dele. Você nota que essa parte que vai do 2 até o 4 não está pintada, ou seja, entre aspas, você tem um buraco aqui no meio. Correto? Correto. Se você tem um buraco, você tem um intervalo descontínuo. Entendi. Como é que a gente faz para representar um intervalo descontínuo? Simples, novamente. Basta que você represente este pedaço e também, na mesma expressão, que você represente este pedaço. Isso aqui você aprendeu nas aulas anteriores de intervalos reais. Representar esse pedaço, você também aprendeu nas aulas anteriores. Então, se você entendeu muito bem as aulas anteriores de intervalos reais, você não vai ter quase que nenhuma dificuldade na aula de hoje. Gente, então vamos lá. Esse intervalo que vai do menos 4 até o 2, inclui o menos 4, porque é bolinha fechada, e inclui o 2, porque também é bolinha fechada. Então a gente pode falar que esse pedaço significa x maior ou igual a menos 4, x menor ou igual a 2. Gente, olha só. Qualquer valor de x aqui no meio é maior que menos 4. NERC, por que maior que menos 4? Porque está depois do menos 4. Pode inclusive valer menos 4. E qualquer valor do x também, pessoal, é menor que 2. Pode inclusive valer 2. Mas você nota que não tem nenhum valor do x aqui, né, depois do 2. O que a gente pode falar então, pessoal? Considerando-se apenas esse pedaço, o x é maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. NERC, eu não entendi uma coisa. Você está falando que x é maior ou igual a menos 4. Mas, NERC, esse símbolo não é de menor? Por que você está falando maior? Pois é, gente. É o seguinte. Você concorda que menos 4 é menor ou igual a x? É o que está escrito aqui, não é? É isso aí. Gente, se uma coisa é menor que a outra, eu posso falar que essa é maior que essa. Olha só, 1 é menor que 2 e 2 é maior que 1. Eu apenas mudei a ordem de falar. Eu estou interpretando essa condição. Lógico, esse símbolo é menor ou igual, mas eu posso falar que x é maior ou igual a menos 4, como também eu posso falar que menos 4 é menor ou igual a x. Tanto faz, eu não estou falando o que esse símbolo significa, eu estou interpretando o problema. Então, tanto faz, eu posso falar menos 4 menor ou igual a x, menor ou igual a 2, como também eu posso falar que x é maior ou igual a menos 4, menor que ou igual a 2. Não está errado. Tranquilo? Tranquilo. Cuidado para não bitolar. Muita gente olha o símbolo e não para pensar no que ele significa. Então, as duas formas estão igualmente corretas. Gente, então olha só, a gente pode falar que x pertence aos reais, está o quê? O x é maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. Tranquilo? Tranquilo, é esse pedaço. E esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço, você concorda que inclui o 4 e vai até o mais infinito? Vai até o mais infinito. Então a gente pode falar que nesse caso, o x é maior ou igual a 4. Pergunto para vocês, pessoal, o x pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo? Não. O x simboliza um número. Um número, pessoal, não tem como assumir dois valores ao mesmo tempo. Ou ele vai estar aqui nesse intervalo no meio, ou ele vai estar aqui nesse outro intervalo. Não tem como o mesmo número assumir dois valores ao mesmo tempo. Então a gente pode falar para vocês que ou x é maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2, né, que corresponde a esse intervalo, ou x maior ou igual a 4. NERC, eu poderia falar e ao invés de falar ou? Não. Por quê? Porque o x não pode assumir os dois valores ao mesmo tempo. Se você falar e aqui, você está falando que ele pode estar ao mesmo tempo nesse intervalo e nesse, o que é errado. Então o que a gente fala? Que ou o x está nesse intervalo ou ele está nesse outro intervalo. Entendi. Continuando, gente, é sempre igual. Você vê que não vai mudar nunca. Aqui, pessoal, o que a gente nota? A gente nota que, novamente, o meu x está entre o menos 4 e o 2. Inclui o menos 4, por que inclui? Bolinha fechada. Não inclui o 2, por que não inclui? Bolinha aberta. Então a gente pode falar que x é maior ou igual a menos 4, menor que 2. Ou, caso você queira,
pode ler direto, pode falar que menos 4 menor ou igual a x menor que 2, só para não criar confusão. Gente, por que sinal de menor? E por que não menor ou igual? Porque não inclui o 2, por isso que eu coloquei só menor. Se aqui fosse bolinha fechada, eu colocaria menor ou igual. Entendi. Como aqui é bolinha aberta, menor, só menor. E o que a gente pode falar aqui, pessoal? A gente pode falar que esse pedaço vai do 4, incluindo o 4, porque é a bolinha fechada, até o mais infinito. Ou seja, ou x maior ou igual a 4. Tranquilo? Tranquilo. Esse pedaço agora, pessoal, a gente nota que, novamente, o x vai do menos 4, né, inclui o 4, e, novamente, não inclui o 2. Então, é igual ao de cima, né? X maior ou igual a menos 4, menor que 2. Gente, e esse aqui? Nesse caso, você nota que nós temos bolinha aberta, ou seja, não inclui o 4. Você nota que todo o valor do x é maior que 4 nesse intervalo, né? Então, a gente pode falar que nesse intervalo, x maior que 4. Então, isso vai dar x pertence aos reais, está o quê? Ou o x está nesse intervalo, né? X, aliás, menos 4 menor ou igual a x menor que 2, ou o x está dentro desse intervalo, x maior que 4. Outra coisa, pessoal, eu quero que vocês notem que o símbolo de ou também pode ser escrito na forma de um Vzinho. Por exemplo, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 4 e 2, né? Menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 2, ou x maior ou igual a 4. Nerk, o que você fez? Simples. Eu copiei isso aqui, coloquei aqui. E onde estava ou, eu coloquei esse símbolo. Eu fiz isso tudo só para falar para vocês que eu posso substituir esse ou por esse símbolo, que é um V. Entendi. Da mesma forma, eu poderia fazer este cara aqui, escrevendo tudo isso, só que ao invés de colocar ou, eu poderia colocar um V. Mesma coisa aqui. Ao invés de colocar ou, eu poderia colocar um V. Entendi. Beleza. Continuando, galera. Outras notações. Os intervalos reais, pessoal, também podem ser escritos usando-se colchetes, que é justamente o que a gente vai ver agora. Olha só. Esse intervalo vai do menos 4 até o 4. Inclui o menos 4, porque é a bolinha fechada, e inclui o 4. Como é que fica então? Gente, uma dica. Colchete para dentro inclui o intervalo. Colchete para fora não inclui o intervalo. De novo, gente. Colchete para dentro inclui o intervalo. Colchete para fora não inclui o intervalo. Gente, você nota que nesse caso o colchete está para dentro. Então ele está incluindo o menos 4. E aqui também o colchete está para dentro. Então, novamente, ele está incluindo o 4. Bolinha, isso significa que nós temos bolinha fechada no menos 4 e bolinha fechada no 4. Menos 4 e 4 fazem parte do intervalo, que é justamente o que essa figura nos diz. Então eu posso falar isso tanto através dessa figura, como através também dessa representação. Colchete aqui, para dentro, colchete aqui, para dentro. Beleza? Beleza. Vamos comparar com outros casos. Pessoal, eu quero que você note agora que nesse caso o menos 4 não está incluído no intervalo. Por que, Nerk? Porque nós temos bolinha aberta. Bolinha aberta significa que esse cara não está dentro do intervalo. E esse cara está. Por quê? Bolinha fechada. Como é que eu represento isso? Simples. Colchete para fora não inclui o intervalo. Então eu não quero incluir o menos 4. O que eu faço? Bota um colchete para fora nele. Vai ficar colchete para fora, né? Menos 4,4. Ou seja, não inclui o menos 4 e inclui 4. Por que eu sei que inclui o 4? Porque o colchete está para dentro. Entendi. Continuando, gente. Aqui, ó. Inclui o menos 4, né? Situação contrária de cima. Inclui o menos 4 e não inclui o 4. Por que eu sei que não inclui? Bolinha aberta. Como é que eu faço isso? Simples. Inclusão, ó. Colchete para dentro. Tá excluindo, ó. Colchete para fora. Beleza? Beleza. Ou seja, inclui o menos 4, porque o colchete está para dentro, e não inclui 4, porque o colchete está para fora, que é justamente o que diz esse desenho aqui para gente. Tranquilo? Tranquilo. E finalmente, galera, olha só, não inclui o menos 4 e não inclui o 4. Como é que a gente pode fazer isso através da representação de colchete? Simples. Colchete para fora nesse cara, colchete para fora nesse cara também. Então vai ficar assim, ó, colchete para fora,
no menos 4 e colchete para fora no 4. Beleza? Beleza. Tranquilo, né, gente? Uma outra dica. Alguns vestibulares cobram isso. Às vezes, ao invés de colchete para fora, parênteses para dentro. Nossa, né? Que complicado. Concordo, tem examinador que adora complicar a nossa vida. Então é bom você saber disso. Parênteses para dentro é a mesma coisa que colchete para fora. NERC, e parênteses para fora? Não existe. Ah, menos mal. Beleza? Beleza. Ou seja, por exemplo, esse cara aqui, ó. Tá vendo que você tem colchete para fora, colchete para fora? Você poderia colocar 2 parênteses para dentro. Tranquilo? Ou seja, um abre e um fecha parênteses. Tranquilo? Tranquilo. Olha só esse cara aqui, ó. Tá vendo que você tem colchete para fora? Poderia ser um abre parênteses. Então é sempre assim. Sempre que não incluir o intervalo, eu poderia colocar abre ou fecha parênteses. Depende do caso. Continuando, galera. Olha que legal. No caso de intervalos descontínuos, a gente vai usar o símbolo de união. Como que a gente faz? Por exemplo, esse intervalo que vai do menos 4 até o 2 e depois do 4 até o mais infinito. Eu faço assim. Gente, eu quero que vocês notem que nós temos bolinha fechada no menos 4 e bolinha fechada no 2. Ou seja, inclui o menos 4 e inclui o 2. União com esse intervalo, que vai do 4, né? Incluindo o 4. Gente, se inclui o 4, é o quê? Colchete para dentro, correto? Correto. E, gente, uma coisa importantíssima. NERC, aqui você colocou parênteses. O que significa isso? Significa, conforme eu já disse para vocês, que não inclui o limite do intervalo. Mas, NERC, inclui o mais infinito. Pois é, matematicamente é errado falar isso. Por quê? Porque nada, em tese, inclui o infinito. Né? O infinito é maior ainda do que tudo. Então a gente fala que, nesse caso, o 4 está incluso no intervalo, porque é bolinha fechada, e o mais infinito não está incluído no intervalo. Então a gente pode falar que o mais infinito a gente poderia colocar tanto um colchete para fora, quanto um fecha parênteses. É a mesma coisa. Então a gente pode falar menos 4 até o 2, né? Inclui o menos 4 e inclui o 2, união com 4 até o mais infinito. Não inclui o mais infinito. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, gente. Esse outro intervalo aqui, como é que eu represento? Mesma coisa praticamente. Nesse caso, vai do menos 4 até o 2. Inclui o menos 4, porque é bolinha fechada. Não inclui o 2. Por quê? Porque é bolinha aberta. E não inclui o 4. Porque, novamente, é bolinha aberta. Até o mais infinito. Então, vou primeiro representar esse intervalo, pessoal. Esse primeiro intervalo inclui o menos 4. Então, o que a gente faz? Colchete para dentro. Não inclui o 2. Colchete para fora. União com não inclui o 4. Colchete para fora, porque não inclui. Né, até o mais infinito. Não inclui o mais infinito. Por quê? Porque nada inclui o mais infinito. Tranquilo? Tranquilo. NERC, aqui você colocou um colchete para fora, correto? Sim, eu coloquei um colchete para fora. Se eu quisesse colocar um abre parênteses, eu poderia? Poderia. Abre parênteses e colchete para fora, nesse caso, seria a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo. Parênteses não inclui o intervalo. Parênteses para fora não existe. A gente só usa parênteses do modo normal. Abre e fecha parênteses. Então, parênteses sempre significa a não inclusão de um limite de intervalo. Então, se eu colocasse abre parênteses aqui no 4, não inclui o 4. Seria uma outra forma de representar e também estaria correta. Beleza, pessoal?